Olá, pessoal. Estou de volta hoje para falar um pouco sobre Paulo de Tarso. Vou fazer muitos vídeos, eu espero, sobre Paulo. Hoje eu quero dar uma pincelada nas contradições e nas coisas que eu gostaria que você pesquisasse para começar a entender sobre o que eu falo aqui. E uma delas é Paulo de Tarso, na minha concepção, é o anticristo que os evangélicos falam. E por que Paulo de Tarso é o anticristo? Ele é o anticristo porque ele criou a ideia de Jesus Cristo. E ele sendo o criador, ele é o anticristo, mas, na verdade, não é que ele é anticristo, porque Cristo não existe, nunca existiu um Cristo. O que existe é um Jesus de Nazaré. E ele criou Cristo justamente para ofuscar, para destruir a verdadeira identidade de Jesus de Nazaré. Eu sei, vocês devem estar, né, os fiéis seguidores do Cristo, o Cristo Salvador, o Cordeiro que derramou o sangue para salvar a humanidade, e etc. e tal, como pregou Paulo de Tarso, deve estar assim, né, muito revoltado com o que eu estou dizendo. Mas se vocês me derem tempo e se vocês buscarem o que eu vou falar, vocês vão descobrir a verdade e ela vai te libertar da farsa que é o cristianismo de Paulo de Tarso. Existe Jesus de Nazaré e existem os ensinamentos de Jesus de Nazaré sobre as quais eu amo, sigo, e é isso que eu quero que você faça. Que você descubra a verdade, que você seja um verdadeiro seguidor de Jesus de Nazaré. E aí nós vamos juntos mudar a face da terra, né? O reino de Deus virá até nós. Primeiro, eu quero que você compreenda uma coisa. Jesus, e isso está nos evangelhos, se você ler os 4 evangelhos assim, preocupadamente, só focando aonde está Jesus e onde estão as mulheres. A importância das mulheres, né, na vida de Jesus. Eu começo dizendo, como eu disse no vídeo passado, a primeira pessoa discípula de Jesus foi uma mulher, a samaritana no poço de Jacó. Está em João 4, no versículo 4. Eu não vou dar todos os versículos e todos os capítulos de tudo que eu falar para vocês, mas eu vou, à medida do possível, pelo menos direcionar onde vocês vão encontrar. Esse é um fato, tá lá, né? Porque Jesus nem tinha começado a pregar ainda, e ele revelou para ela que ele era o Messias, que ele era um enviado e coisa tal. E isso é um pouco também duvidoso, porque pode ter sido acrescentado. Talvez ele não tenha dito isso, mas aí a Igreja Católica, que eu, né, como já disse no vídeo anterior, eu acredito que foi, né, a Igreja Católica quem mudou, né, quem alterou os escritos antigos, né, sobre os ensinamentos de Jesus. E eu acredito isso porque foi ela que compilou. O que é compilar? Compilar é botar junto, né? Juntar e criar o livro, né? Porque o livro é composto de vários livros, né? É um dos livros que tem mais livros dentro de si, é a Bíblia. Então a Igreja Católica que organizou, decidiu quais os escritos fariam parte da Bíblia. Esses escritos já existiam. E ela alterou muitos desses escritos para criar uma religião no modelo que eles queriam. E, é claro, seguindo Paulo de Tarso. Isso se iniciou com Paulo de Tarso. E o que eu quero hoje
dizer para vocês, eu quero pedir que vocês leiam atentamente 1 Coríntios 11, de 17 a 34. E leiam Romanos 7, 14 a 25. E por que eu estou pedindo isso? Porque aí é onde começa, Paulo de Tarso começa a excluir as pessoas. Ele começa a excluir as pessoas de receber Eucaristia, né? E em Romanos ele fala do pecado nato, né? Do pecado que mora nele, ele enquanto pessoa. Porque, é claro, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, e se existisse, né, e se existe um Deus na concepção dele, ele estaria cometendo um pecado. Por quê? Porque ele estava desvirtuando um profeta, uma pessoa que veio para ensinar, que veio para ajudar as pessoas a viver melhor, a ter melhor condição de vida, lutar contra a opressão. Então ele sabia que ele estava pecando, que ele estava fazendo coisa errada, né? Dentro da lei. E eu espero que, baseado no que eu estou falando, algum estudioso venha a público, faça um trabalho muito forte em relação a Paulo de Tarso e que ele vá a julgamento como um criminoso da história, né? Uma pessoa que desvirtuou como que eu diria isso? Que desvirtuou os princípios revolucionários de uma pessoa como Jesus de Nazaré e Miriam de Magdala, como eu já falei, Maria Madalena, que o propósito deles tem a ver com a nossa luta até hoje de classe, de direitos. E Paulo de Tarso, na minha concepção, desvirtuou esses ensinamentos em prol de manter o Império Romano. E a criação da Igreja Católica veio com esse sentido, para poder fortalecer esse império, fortalecer a exploração do trabalhador, a exploração do povo, né? Compactuando com o explorador, que era tudo que Jesus não queria. A Igreja Católica, ela colabora com a exploração do povo nos ensinamentos que ela desvirtuou sobre Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ele pregou uma igualdade, ele pregou uma valorização dos oprimidos, inclusive da mulher, porque a mulher era um ser, né, oprimido dentro do Império Romano, né, sem valor, sem voz. E Jesus, por que ele fez da mulher a sua primeira, né, a primeira pessoa a pregar em nome dele? Ele começou a mudar essa concepção, né, de tirar as pessoas oprimidas, e a mulher né, e continua sendo, por causa da Igreja Católica, o ser mais oprimido da face da terra. Veio a escravidão depois, e tem toda essa história que também é terrível, né, contra a cor de pele, né, a escravidão baseada em cor de pele. Mas a primeira discriminação e opressão surgiu com a Igreja Católica, com Paulo de Tarso contra as mulheres, exatamente porque Jesus veio pregando para as mulheres, como eu disse no vídeo anterior, ele veio para as mulheres, para ajudar as mulheres a ocupar um espaço na sociedade. Então vamos lá. Primeira discípula, uma mulher, primeiro discípulo, vamos usar o termo masculino porque é o que se usa, mas o primeiro discípulo de Jesus era uma mulher, né? Discípula apóstola de Jesus. Não sei o que ela fez depois, isso a gente é discutível, mas a primeira pessoa que pregou em nome de Jesus e convidou outros para vir ouvir Jesus. Aí, se você vai, né, adiantando a leitura dentro dos evangelhos, você vai ver. Tem uma forte passagem de Jesus com Marta e Maria, onde Jesus, inclusive, fala para uma delas, fala, olha, você está recriminando a sua irmã que não está te ajudando nas tarefas domésticas e ela está aqui me escutando?
Mas era isso que você tem que fazer. Porque o que ele queria? Queria que as pessoas aprendessem, né? Que aprendessem que a mulher que ocupasse um espaço, né? E assim sucessivamente vai. Para o final é onde é a prova cabal de que as mulheres foram as mais presentes na vida de Jesus. E eu estou pedindo para você procurar isso, ler e achar. Quem foi que ficou do lado de Jesus desde o momento que ele foi levado para julgamento até a sua crucificação e depois na ressurreição? Quem estava ao pé da cruz? Maria Madalena, que é Miriam de Magdala, Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres que eles não citam quem são, né? Quando ele ressuscita, para quem que ele primeiro aparece? Para uma mulher, para Miriam de Magdala, Maria Madalena. Isso, por si só, já é um forte, né? Pensando criticamente, como eu estou querendo ajudar, né, as pessoas a pensar. A minha finalidade é ajudar vocês a pensarem criticamente na questão da ciência, da política e da religião. A cada momento, no seu lugar. Agora nós estamos falando da religião, né? Porque a religião é que influenciou a política e que influencia a ciência, tenta destruir, e a gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar o que a igreja fez para impedir, né, o avanço da ciência, impediu o avanço. Desculpa, né? Eu preciso fazer roteiro, porque eu falo de improviso. É claro que é muita coisa, e eu tenho todas elas aqui, mas seria melhor eu escrever. Eu prometo, um dia farei, mas tenha paciência. A Igreja Católica tentou destruir o avanço intelectual da mulher. Como eu disse no primeiro filme, no primeiro vídeo, as mulheres têm essa graça, têm essa luz divina da percepção, da intuição, né? Que todo mundo sabe, a intuição feminina. Muita coisa não precisa ser dita e a gente sabe, né? A gente capta, assim, divinamente. Então, a Igreja Católica, ao longo dos séculos, e por isso queimou muitas mulheres, como Hipátia, né? Matou, assassinou mulheres que tinham essa força que eu tenho, né? De poder virar público e falar: a Igreja Católica é uma organização criminosa. E a humanidade ainda vai se envergonhar de ter permitido que essa organização reinasse por 2000 anos. O dia que as pessoas desenvolverem capacidade de raciocínio, pensamento crítico, e por elas mesmas leem como eu leio, né, e enxerga essas coisas nas escrituras, o mundo vai mudar, e vai mudar para melhor, que é exatamente o que Jesus pregou. Ele falou que venha a nós o teu reino. É esse reino que a gente precisa conseguir através do conhecimento, que começou a ser continuando com Jesus, né? Jesus implantou isso, implantou essa vontade, garra, né, de aprender. Ele queria que as pessoas buscassem isso, né? Como é que você descobre a verdade? Com educação, com leitura, indo atrás, buscando conhecimento, né? Então ele fomentou isso. E na Bíblia isso está claro, né? De que como as pessoas se interessavam, as mulheres, pelas explicações de Jesus, como elas se atinham, como elas queriam aprender, né? Com o que ele ensinava em relação à vida, né? As parábolas e etc e tal. Então, eu acho que você compreendendo isso, né? Aceitando
de que existe uma forte indicação dentro dos evangelhos de que Jesus pregou para as mulheres e que Paulo de Tarso veio e disturbou, né? Desvirtuou, essa que é a palavra, desvirtuou esses ensinamentos. Isso já é um grande passo para você conseguir caminhar nessa busca desse conhecimento. Então vamos lá. Vamos aceitar, ok, Jesus sim pregou para as mulheres, está lá nos evangelhos, né, que a maioria das coisas importantes nos momentos da vida de Jesus, as mulheres estão presentes. E aí você vai me dizer, mas Jesus não estava, nas mulheres no banquete da última ceia, as mulheres não estavam presentes. Antes de continuar, eu preciso falar rapidinho sobre isso para você. Historicamente falando, é possível que nunca tenha existido aquela última ceia onde ele senta com os 12. E eu vou estar citando aqui na Bíblia, mostrando para vocês a Bíblia, aonde você não tem na Bíblia nem a relação dos 12 apóstolos. Não existe. Eu fiz essa relação, eu tenho ela pronta, né? Porque, como eu disse, eu venho estudando os evangelhos, a Bíblia, desde os 11 anos de idade. Olha, eu não tenho 15, tá? Então, é muita coisa que você vai descobrindo. E eu descobri o que eu vou revelar para você agora, em primeira mão. Olha o meu questionamento, eu não sei que idade, mas eu ainda era muito jovenzinha. Possivelmente lá pelos 15, 16, talvez até menos. Quando eu li a passagem, né, de que Jesus tem essa ceia, depois ele se afasta com 3 deles, e eles sentam lá e dormem, e ele vai sozinho orar. Ele ora pela primeira vez, em agonia, volta para pedir conforto aos amigos, os homens, né, traidores. Eles estão dormindo. E aí ele volta, continua, ele faz isso 3 vezes. E os homens estão dormindo. Quando eu li isso pela primeira vez e eu não me lembro, eu questionei, eu falei, ué, mas como é que pode? Eles estavam dormindo, Jesus se afasta e ora. Como é que eles sabiam que Jesus orou quando ele estava sozinho? Não venha me dizer como a Igreja Católica prega que os evangelhos foram escritos por inspiração divina, que alguém se inspirou e daí ficou sabendo o que Jesus orou naquela última noite. Mentira! Mentira! Senhor Bergoglio, o senhor tem a obrigação de acabar com essas mentiras, porque o mundo está indo de morro abaixo, a sociedade, a humanidade está indo de morro abaixo, e eu acredito que a Igreja Católica é responsável por isso, pela essa degradação moral, ética, por causa dessas mentiras todas. Porque, é claro, existe um ser supremo que não está feliz com isso. Tá? Aquilo foi inventado, foi criado para poder manipular uma história para que as pessoas simples acreditassem. Mas quem tem o menor entendimento divino sabe que tem uma coisa errada. Eles não sabem o que é, eu descobri o que é. E agora eu estou revelando. Aquela última ceia é uma farsa. Ninguém sabia o que Jesus orou e o que ele sofreu, e nem se isso foi verdadeiro até ele ser preso. Pode até ser que aconteceu mais ou menos daquele jeito, mas não que ele se afastou, que ele orou, porque ninguém estava lá para documentar. Os apóstolos estavam dormindo. E é preciso acabar com essas mentiras de inspiração divina, que foi escrita por inspiração divina, porque esses documentos existem, estão escritos, e existem as alterações neles.
Então é isso, gente, que eu quero falar para vocês. Isso não tem nada a ver com Jesus verdadeiro, com Jesus de Nazaré, que eu amo tanto, que ensinou coisas belíssimas, que foi um homem forte. Tem uma passagem que eu provo onde ele foi um homem forte, duas, aliás. Uma quando ele é bem rude com eu não me lembro, não é a samaritana que está vindo na minha mente, mas quando a mulher vem para ele e fala, Senhor, cura minha filha, e ele vira para ela e fala, por que que eu vou tirar comida dos meus para dar para cachorro? Olha só, Jesus tratando uma mulher como cachorro. Tá lá nos evangelhos, tá? E ela se humilha ainda mais. Quando ele a humilha, chamando ela de cachorro, ela se humilha ainda mais e diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E Jesus, estupefado com o fato da mulher ter ainda se humilhado mais para salvar a filha, ele diz, mulher, a tua fé te salvou. Vai que a tua filha está curada. Né? Essa é uma passagem belíssima e que mostra que Jesus era duro com as pessoas. Ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém. O bom professor é aquele que ensina com energia, com força, com determinação, né? Não é aquele que fica falando o que as pessoas querem ouvir. Tá? Essa é uma, tá lá, vocês acham? Leiam, vocês vão ver a verdade. A outra tá em Mateus, eu posso estar errada, se tiver depois eu corrijo. Mateus 24, versículo 10, se não me engano. Ele diz, se engana aquele que pensa que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Que espada Jesus veio trazer? Jesus veio trazer a espada do conhecimento. Ele falou, vou botar filha contra mãe, pai contra filho. É para fazer uma revolução. Essa revolução é uma revolução intelectual, é uma revolução de conhecimento, de busca de conhecimento. Tá? Mateus 10:34. Mateus 10:34. Acho que é esse. Mas, enfim. Agora que eu dei uma explanação sobre a questão da mulher, de como Jesus pregou para as mulheres, de como as mulheres estavam ativas na vida de Jesus, e como Jesus era forte, ele era uma figura revolucionária, ele não era bonzinho que veio para derramar o sangue dele para salvar pecado de ninguém, ele veio para ensinar, tá? Isso, como eu disse, aquela história da Santa Ceia, né, do cálice, é quase garantido que aquilo foi inventado, tá? Para poder fazer sentido a igreja que eles queriam criar. Mas eu quero voltar lá em Paulo de Tarso para falar de Coríntios, aonde começa o fio da meada para que você busque conhecer quem foi Paulo de Tarso. Primeiro, como eu disse no vídeo, e vocês devem saber, Paulo de Tarso era fariseu. Gente, muitas pessoas não sabem o que é fariseu, e eu espero que vocês, à medida que forem se sentindo confortáveis com meus vídeos, que escrevam aí, tá? Curta o canal, subscreva e façam perguntas, né? Façam perguntas para poder ajudar na busca do conhecimento. Inclusive pede link, pede versículos que eu posso tá colocando isso para vocês. Mas o que eu quero nesse momento dar para vocês algumas pinceladas das coisas para a gente ir aprofundando. Eu quero que isso seja esses vídeos sejam uma via de mão dupla, onde eu falo, vocês escrevem de volta,
e a gente vai ter um diálogo aqui, porque só assim que a gente, né, cresce e desenvolve o conhecimento. Não pense que eu li tudo isso e fiquei guardando para mim mesma. Não, eu conversei com muita gente, eu conversei com gente praticamente do mundo inteiro, até esquimó. Essa é a vantagem de você falar várias línguas, né? Porque você pode se comunicar com muitas pessoas, e foi o que eu fiz. Até esquimó eu conversei com gente de quase todas as nacionalidades que existem na face da Terra sobre o que eu estou falando para vocês, sobre igreja, sobre religião, sobre o que eles acreditam, e à medida que eu vou fazendo vídeo, eu vou estar falando sobre essas coisas. Mas, voltando a Paulo de Tarso, e que eu quero que você leia Coríntios, aonde você tem lá no 1, eu vou ler aqui porque eu não lembro todos de cor, Coríntios 1, Coríntios 1 Coríntios 11, 17, 34, quero que você leia Romanos 7, 14 a 25, 1 Coríntios também 3, 16 a 22, 1 Coríntios 5, e 6, e 7 e 8. Aqui no 6, 7 e 8 é onde eu vejo, né, Paulo de Tarso como anticristo. Que não é anticristo, porque Paulo criou Cristo. Ele é anti-Jesus de Nazaré, né? Vamos já começar a pensar. Cristo não existe. Esse Cristo foi criado por Paulo de Tarso e ele não existiu. O próprio Papa está reconhecendo certas coisas, e eu sei que tem gente evangélica que está com muita raiva, que está xingando, falando, até gente, os conservadores da própria igreja, que querem manter essa farsa que a igreja católica está criticando o Papa. Mas o Papa tem dito umas coisas que são verdadeiras, e eu quero que ele continue, porque essa é a obrigação dele. E ele vai precisar ser, sim, o último Papa, né? Porque essa igreja tem que acabar. Se tiver que surgir outra, será em outros termos, com a verdade sobre Jesus de Nazaré. Tá me ouvindo, senhor Gregório? Bergoglio, senhor Bergoglio. Sim, é chegada a hora. A Igreja Católica precisa revelar todas as mentiras que estão na Bíblia, todas as mentiras sobre Jesus de Nazaré, e revelar que Paulo criou Cristo. E por que ele criou? Que eu vou contar aqui nesses vídeos também, mas a igreja tem a obrigação de começar assim a ajudar, e você que é conservador vai fazer sua parte. Tá, vamos lá, nos versículos. Já dei alguns, leia todos. Coríntios, todos têm revelações maravilhosas, onde prova que Jesus de Nazaré é uma coisa, pregou uma coisa, Paulo de Tarso veio, desvirtuou tudo, e começa com as mulheres, com a proibição das mulheres. As mulheres pregavam, e ele fala isso, né? Não é só invenção, e se não está explícito isso nos evangelhos para as pessoas que têm pouco conhecimento, as cartas do próprio Paulo revelam isso, né? Aonde as mulheres pregavam, e ele proíbe as mulheres de pregar, ele exige que as mulheres sejam submissas, né, aos seus maridos, que cubram a cabeça para falar e etc e tal. Gente, começa aí. Então, essa é a minha primeira dica, de você ir atrás e descobrir a verdade por você mesmo. Eu estou dando dicas. E quero que esse canal aqui, na dúvida, quando você for lá e ler, venha aqui e me escreva. Me escreva e diga, Maria, pode me chamar de Terezinha também, porque as pessoas que me conhecem sabem que é o meu nome do meio. Não tem problema, vem aqui e escreva, eu vou te ajudar a entender, tá? É isso que eu quero. Quero transformar os escritos da Bíblia numa maneira fácil de compreender, para aquele que tem o menor nível de escolaridade, que mal sabe ler, vai compreender, vai vir aqui, vai escrever, né, o que acha, o que não entendeu. E eu vou estar ajudando à medida do possível
Se Deus existe, é claro que Ele existe. Se existe um divino Espírito, Ele vai nos iluminar. E nós vamos compreender e nós vamos descobrir essa verdade. E essa verdade vai nos libertar a todos e todas. E o mundo será um mundo melhor, sim. Porque o que basta é conhecimento. Esse é o verdadeiro propósito de Deus para a humanidade. Que a humanidade evolua, que você adquira conhecimento, aquele que você quer, que você almeja, né? Que você sabe que está faltando, que você quer, né? Como uma esponja saber. Estou aqui para te ajudar. Divulga meu vídeo, fala para todo mundo para assistir, para escrever, né? Subscreve no canal, dá o seu like, escreve aqui as coisas que você quer saber, as coisas que você duvida se eu estou falando a verdade. Eu vou mostrar para vocês com provas que o que eu estou dizendo é verdade. O Paulo de Tarso desvirtuou os ensinamentos de Jesus, e tanto a Igreja Católica quanto todas as outras igrejas cristãs seguem uma farsa. Uma farsa. Não seguem o verdadeiro ensinamento de Jesus de Nazaré. E é isso que nós temos que recuperar. Se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, se você acredita em Maria, né, que opera milagres, e que a Igreja Católica usa isso, transformou a igreja numa fábrica de milagres para enganar o povo. Porque à medida que o povo consegue os milagres através da sua própria fé, acredita nos santos. E você não tem que acreditar nos santos simplesmente. É claro, eles podem nos ajudar, eles são os espíritos de luz. Todo espírito de luz veio e existe para brilhar. E à medida que ele brilha, o que ele traz? Ele traz conforto, ele ajuda em todos os sentidos, ele traz conhecimento. Então, acreditar nos milagres, acreditar nos santos, acreditar que é possível conseguir ajuda, é uma realidade. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nisso também. Se nós unirmos, nós vamos conseguir fazer muita coisa, como Jesus disse. Vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. E a gente pode, sim. Eu sou uma mulher nascida no interior. E, no entanto, através do conhecimento, através da busca, da iluminação divina, eu posso vir a público e chamar a Igreja Católica de criminosa, de dizer que ela está mentindo. Por quê? Porque tem provas. Aproveitando, tem uma pessoa, uma amiga que me escreveu dizendo: Terezinha, não faça isso, a igreja vai te processar, ela vai fazer isso. E eu digo, se você tem fé em Deus, você não tem medo da Igreja Católica, você não tem medo de padre, você não tem medo de ninguém, porque ninguém está acima de Deus. O problema é que as pessoas acreditam nas mentiras, não se fortalecem, e sim, o padre tem poder para perturbar a sua mente. Eles são malignos, sim. Praga de padre existe para quem é fraco. E aí, aonde é que eu quero te ajudar? Quero te ajudar você a se fortalecer, principalmente você mulher que é prostituta de padre. Sim. Padre não casa, não constitui família, ele te usa sexualmente.
e você pensa que você é a namorada de Cristo, que você está servindo a Deus, servindo esses homens mau caráter, em sua grande maioria. Exploradores sexualmente de trabalho das mulheres dentro da igreja, de crianças e de homens também, porque está cheio de pedófilos, está cheio de, né, toda a perversão dentro da igreja católica. A igreja católica, para mim, não passa de um grande prostíbulo, porque as mulheres, elas se vendem, elas se deixam, muitas, se usar. Não é nem que elas se deixam, quero corrigir isso. Eles têm o poder de dominar a mente de muita gente, fazer as mulheres serem usadas, servirem, né, de objeto sexual para eles, sem que elas queiram. Isso existe, né, porque eles têm esse poder. Só que você também pode se fortalecer e não deixar isso acontecer. E como? Acreditando em Deus, acreditando em Jesus. Pede força para ele, fala: Jesus, me ilumina, isso é verdade. É isso, eu tenho que fazer isso, que eu não quero. E a verdade vai vir para você. A luz da iluminação vai chegar até você. E você vai se fortalecer e não vai deixar isso acontecer. Tá? Né? E voltando a Paulo, por favor, leia as cartas de Paulo. No vídeo anterior, eu falei sobre a transformação de Paulo, né? Que ele escreveu, é a primeira carta dele, uma das, né? Acho que é a primeira carta onde ele escreve sobre tendo a visão, né? Quando ele vai de Jerusalém para Damasco, tem a visão, fica cego, depois vai para Arábia, fica lá 3 anos, depois volta, começa a pregar, e ele mesmo diz que não aprendeu nada com os discípulos de Jesus. E essa carta, né, aí já tem uma contradição, porque ele diz isso e depois lá em Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Lucas, diz outra coisa. Então, à medida que você for lendo essas coisas, você vai ter perguntas, vai vir aqui e vai escrever essas perguntas, essas dúvidas, e a gente continua daí, tá? Paulo de Tarso hoje, quero que fique claro, né? Ele é o chamado anticristo, que na verdade é anti-Jesus de Nazaré, porque ele pregou, ele desvirtuou a forma como Jesus, né, ensinava e queria, de acordo com as escrituras, né? Tudo que eu falo aqui está baseado nos evangelhos e nas cartas do próprio Paulo de Tarso, nos Atos dos Apóstolos, né? De acordo com o que está escrito lá, a gente pode ver as contradições, e depois eu vou chegar nos evangelhos, eu vou mostrar também onde é que estão as contradições, inclusive de que não existe uma lista consistente sobre quem são os 12 apóstolos na Bíblia. Não tem. Não tem. Né? E nenhuma menção sobre a samaritana ser a primeira, né, discípula de Jesus, a samaritana do poço de Jacó. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo essas contradições, e é aí aonde teremos força para fazer realmente a igreja mudar, fazer as reformas que é preciso fazer, para que ela seja verdadeiramente uma igreja que prega os ensinamentos de Jesus de Nazaré, porque Jesus também não criou igreja nenhuma, ele era contra. Tá lá, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra quando um dos apóstolos mostrou para ele a construção de um templo, né? Também não existe nenhum documento de que ele elegeu Pedro como o fundador da igreja. Isso também pode ser provado que é mentira, que não foi Pedro, ele não foi o primeiro bispo da igreja. Tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Não se esqueça, se inscreva no canal. É importante para que o canal essa mensagem seja levada para mais pessoas, né? Então se inscreva no canal, não esqueça de curtir, vai lá dar o seu like,
né? Ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ter condições de ser informado e já assistir, né? Como eu disse, assista várias vezes. Se perceber que eu falei alguma coisa errada, porque eu sou humana e, como eu disse, tudo que eu estou falando é do conhecimento que eu adquiri lendo, e isso faz tempo. Então, eu posso cometer algum engano, e se você me apontar, eu vou lá te dizer, não, é engano, sim, o correto é isso e aquilo, né? Então, isso aqui é uma via de mão dupla, como eu falei. Eu passo para vocês e quero que vocês também passam para mim informação, que vocês façam perguntas, que vocês, né, me questionem sobre certas coisas que vocês querem saber, né? E assim a gente vai juntos construir, né, desenvolver, construir um pensamento crítico, desenvolver um pensamento crítico para adquirir conhecimento, que é isso que importa. Não há salvação na ignorância. Isso eu garanto. Assim, ó, eu garanto. Não existe salvação na ignorância. Engana quem vem aqui, que não gosta de ler, que não gosta de aprender, que vai se salvar porque é uma pessoa boazinha. Não, você vai ter que aprender, tá? Para concluir, por que eu estou falando isso? Que vai ter que aprender, não tem solução. Porque Jesus disse isso, está lá nos evangelhos. Ah, existe. E existe a reencarnação. A igreja não prega isso. Isso para você ver como essa igreja é uma farsa. Está escrito lá que Jesus disse, quando perguntaram, os apóstolos estavam lá discutindo sobre quem era João Batista. E um deles disse, João Batista, segundo o que consta, ele é Elias que voltou, né? E aí depois Jesus pergunta, acho que para Pedro, e Pedro, quem que você acha, o João? Não sei, quem que você acha que é João Batista? E ele fala. E aí Jesus responde, em fato, João Batista é Elias. E eles não reconheceram e mataram, e vão fazer o mesmo comigo. Jesus era um profeta. Ele sabia o que ia acontecer. E ele sabia, e ele disse, não só essa vez, mas outras vezes, que existe reencarnação. Existem outras passagens que mostram isso claramente também, tá? Que existe reencarnação. Então, tem que aprender ou aprender, não tem escapatória, né? Aí, voltando lá no vídeo anterior que eu falo, por que você tem a preguiça mental, deixa a preguiça mental, porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem isso, né? A gente tem que lutar contra isso e vencer. À medida que você vence, vai ficando cada vez mais fácil. Hoje eu não tenho preguiça mental, honestamente. Eu posso estar cansada de muito trabalho, mas não preguiça mental. E às vezes mesmo cansada, eu consigo superar o cansaço físico por causa da vontade de aprender. Que é isso que a gente adquire quando a gente supera a preguiça mental. É maravilhoso. É uma dádiva de Deus, né? É uma dádiva do Divino Espírito, que Ele nos dá essa energia, essa força e essa coragem. E é isso que eu quero ajudar você a adquirir, tá bom? Então, like, subscreva no canal e até a próxima. Eu espero que seja breve.